Vitor, o governo já percebeu que precisa, e muito dos parlamentares, nesses 2 últimos anos de governo, desse mandato do presidente Lula, e os parlamentares já perceberam que, ora, para poder conseguir aprovar, vai ter que ter reforma, a fatia do bolo vai ter que ser maior da esplanada. Sobre esse ponto, além disso, você também tem a apuração dos aliados do ministro Flávio Dino sobre o assunto, não é? É isso, Leandro. O que os aliados de Dino dizem dentro do Supremo Tribunal Federal é o seguinte, que o ministro, ele não faz acordos políticos. O que ele faz é uma análise sobre a constitucionalidade dos processos que caem na mesa dele. Então, há sim um apelo por parte dos parlamentares para que Lula e os ministros ali da ala política do governo façam algum tipo de apelo em relação à decisão de Flávio Dino. E o que a gente percebeu foi hoje a manutenção de uma decisão a partir da rejeição daqueles pontos que o Palácio do Planalto, por meio da Advocacia Geral da União, pede ao ministro Flávio Dino para que fosse reavaliado, reanalisado. E há, portanto, uma resistência por parte do ministro, entendendo que a decisão dele, ratificada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal em plenário, traz consigo essa determinação a respeito da transparência das emendas parlamentares. E, de fato, o governo está numa sinuca de bico, porque tenta dar vazão a pautas muito importantes do Congresso Nacional, como o pacote fiscal de Fernando Haddad, a votação imprescindível das 2 matérias que tangem ao orçamento do ano que vem, também a regulamentação da reforma tributária que hoje a gente acompanhou, foi travada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Portanto, o governo tem bastante preocupação e aí a gente acompanha esse movimento por parte do presidente Lula para tentar trazer exatamente a urgência com a qual o governo vê essa agenda, principalmente a agenda econômica no Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar, exatamente por uma preocupação de ordem prática. O governo tem essa necessidade de entregar a regulamentação da reforma tributária, também o pacote fiscal do ministro Fernando Haddad, que já teve ali uma repercussão muito negativa do ponto de vista econômico, mas principalmente os projetos envolvendo o orçamento do ano que vem, tanto a lei de diretrizes orçamentárias quanto a lei do orçamento anual, até para ter um planejamento mais conciso e prático de toda a agenda de gastos para o ano que vem, da consolidação, por exemplo, de políticas públicas, a divisão entre as pastas e, inclusive, também o montante ali dos recursos destinados exatamente às emendas parlamentares. Portanto, há uma tentativa por parte dos parlamentares de cobrar, sim, o governo federal, e o que a gente acompanha no Congresso parlamentares ali tentando, principalmente os da base do presidente Lula, parlamentares do PT, tentando afastar o governo de qualquer responsabilidade envolvendo esse imbróglio do orçamento, mostrando, falando, olha, isso foi uma decisão do ministro Flávio Dino, a gente não tem nada a ver com isso. Agora, a gente vê essa preocupação por parte do presidente Lula, que o obriga, inclusive, a atuar como atuava nos mandatos anteriores, né? Quando comentava-se que Lula tinha uma disposição muito maior para sentar com os presidentes da Câmara, do Senado, parlamentares e negociar.